Segundo informações do jornal O Globo, o ex-condenado e presidente Lula aumentou os gastos sigilosos com o cartão corporativo nesses 2 primeiros anos de mandato. Além disso, utilizou mais vezes o recurso da imposição de sigilo de 100 anos a diversas informações, apesar das críticas absurdas feitas ao governo Jair Bolsonaro durante a campanha. Agora no poder, Lula faz o que bem quer com o país e o dinheiro do povo, e ainda coloca 100 anos de sigilo para que todos os pagadores de impostos não saibam para onde está indo o dinheiro. E ninguém pode fazer nada porque o sistema está todo ao seu lado, dando cobertura para destruir o Brasil sorrateiramente. Veja o vídeo. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Vou você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, pouco mais de 3.200 pedidos via Lei de Acesso à Informação foram negados com base em sigilo de dados pessoais, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do governo Bolsonaro. A administração petista justifica a atitude, afirmando que manter as despesas presidenciais confidenciais é questão de segurança. Nesse contexto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também era muito criticada pela esquerda. Mas, Ana, a gente até já trouxe aqui essa informação em outras oportunidades. Entre os documentos que estão sendo colocados em segredo, em sigilo, pelo governo Lula, estão também a lista de visitantes da primeira-dama Janja da Silva no Palácio do Planalto. De novo, Paula, há quanto tempo nós falamos a palavra transparência no ano de 2024? Que tudo que nós precisamos no Brasil é de transparência em tanta coisa. São inquéritos ilegais, confidenciais, super secretos, que nem os advogados têm acesso no STF. O próprio sistema eleitoral, né, junta um punhado ali na sala de contagem e não respeitam o artigo 37 da Constituição, que diz que a contagem tem que sofrer escrutínio público. Onde está a transparência disso? Não sei onde a transparência. Simplesmente dizer, nossas urnas são confiáveis, pronto, acabou, fechem a boca e quem questionar alguma coisa, mesmo se for um pedaço da Constituição, que é o artigo 37, eu vou abrir um inquérito, ou seja, também, né, transparência zero. Agora mais aumento de gastos, sigilo de 100 anos, não tem transparência nos gastos, não tem transparência na lista, como você disse. E repito, Paula, uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo e que agora, hoje nós tivemos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a certificação da eleição americana de 2024. Hoje a vice-presidente e presidente do Senado, Kamala Harris, certificou a eleição. Donald Trump entra na Casa Branca no dia 20, e um dos pontos em relação ao Brasil, que também inclui, Paula, a palavra transparência, vai ser a transparência. Queremos saber o que aconteceu com aqueles navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. Esse assunto, Paula, vai ser um disco arranhado, porque eu tenho conversado com alguns assessores congressistas do Congresso americano, parlamentares do Congresso americano, e todos falam que essa história não desceu, principalmente para o senador agora reeleito Ted Cruz. Qual a transparência? O que aconteceu com aqueles navios? O que chegou no Brasil? O que saiu no Brasil? Lembrando que o Lula foi a uma festinha
promovida pelos iranianos em um dos navios. Transparência. Esse governo nunca teve transparência e ainda temos 2 anos pela frente que serão sem transparência e com silêncio de grande parte dos blogueiros da imprensa. Cauti, pouco mais de 3.200 pedidos via Lei de Acesso à Informação foram negados nesses 2 primeiros anos aí de mandato de Lula 3. E sempre a justificativa é a mesma, a questão de segurança. A gente não pode informar, dar transparência para o pagador de impostos por questão de segurança. Lá na campanha a gente trouxe aqui a fala do Lula dizendo que se é bom, não precisa esconder. Logo, 3.200 pedidos escondidos, ocultados pelo governo, não deve ser coisa boa. No Brasil do PT, a transparência e o bom senso são quase uma ultragem, né? A sensibilidade da esquerda, o intelecto, né? Da inteligência da esquerda, né? É proibido pedir transparência porque você está basicamente insultando aqueles que são os defensores do Estado Democrático de Direito. Então, para que pedir transparência nos gastos financiados com dinheiro do pagador de imposto, né? Mas não, é aquilo que a Ana estava falando. O Lula falou essa frase em novembro, né, no segundo turno, outubro de 2022, dezembro, né, de 22, teve a organização da posse, janeiro a festa, e já colocaram sigilo na festa. A gente não sabe nem quem participou da festa da posse do Lula em janeiro de 2023. Lá foi um pouco mais magnânimo, não foram 100 anos, só 5 anos, para saber quem participou da posse irrigada, champanhe e caviar, e a gente pagou, né? Mas não pode saber quem participou. Essa é a transparência do PT. Então, assim, basicamente, a distância, o obstáculo entre o Lula e a felicidade tem um cartão corporativo no meio e você não pode saber o que foi gasto ou não. O que sabemos é que o dinheiro público está sendo torrado em viagens ao exterior, com hotéis com várias estrelas, ao invés de ficar hospedados nas embaixadas, nas residências dos embaixadores brasileiros, como é normal, como deveria ser normal, com sofás custaram dezenas de milhares de reais para basicamente criar uma Versalhes dos trópicos lá no Palácio da Alvorada, e com a Janja, né, que tem o seu gabinete paralelo, que basicamente não deveria nem existir, e se fosse a Michele, já teria mandado a Polícia Federal prender todo mundo lá no Palácio do Planalto. Então, assim, mais uma vez, o PT não é só inimigo fidigal da verdade, inimigo fidigal até da transparência das contas públicas, né? Bom, e ainda falando sobre gastos, o site Metrópolis revelou que Lula gastou mais de R$1.400.000 em voos da FAB para fazer palanque a aliados durante a campanha eleitoral de 2024. A informação foi obtida via Lei de Acesso à Informação. E quem pagou a conta foi o pagador de impostos, porque o valor foi quitado pelo PT, mas com a utilização de recursos do fundo partidário. Lula realizou 12 voos pela FAB para 7 cidades diferentes. E o PT conseguiu eleger prefeitos em 3 delas: Mauá, São Paulo, Camaçari, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará. Tá aí, Silvio, mais uma gastança. Lembrando que o resultado das eleições municipais para o PT foi um fiasco e custou muito. A gente está trazendo aqui R$1.400.000 só em 12 voos de Lula com aviões da FAB. Bom, pela régua, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, deve perder o mandato e se tornar inelegível. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, foi condenado, foi processado, foi investigado, fizeram um fuzuê por conta do 7 de setembro. Ele era presidente da República e decidiu participar de uma data festiva no país. A esplanada dos ministérios estava lotada como jamais se viu, completamente tomada pelas cores da camisa da seleção brasileira, cores amarela, a orla de Copacabana, a Avenida Paulista, e o presidente Jair Bolsonaro foi punido por isso. Ele, inclusive, não pôde utilizar as imagens de um Brasil em festa com as cores da nação. Então, o Lula pode utilizar o avião da Força Aérea, que quem paga somos nós todos, que estamos aqui participando deste programa, e você que está aí do outro lado da tela. Nós, pagadores de impostos, bancamos as viagens do Lula para apoiar seus candidatos. Detalhe, não deu nada certo. Todo mundo que o Lula apoiou perdeu na eleição. Em raríssimos casos foram eleitos candidatos do PT. O PSOL não fez ninguém, nada, saiu no traço na eleição. Não tem nenhum prefeito eleito. Pois bem,
o resultado de tudo isso é a prova e a contraprova de que o Brasil vive duas réguas. O Brasil tem duas réguas, né? Dois pesos, duas medidas. Contra o presidente Jair Bolsonaro, a Justiça Eleitoral, que é uma corte administrativa de ano par, atuou de forma implacável. Contra o Lula, nenhum tipo de punição. Alguém acha que ele vai responder por esses gastos? É claro que não. De forma nenhuma. Vão alegar segurança nacional. O Lula só pode viajar em avião da Força Aérea, escoltado, a Janja, ele não pode sair na rua, é muito perigoso. E o presidente Jair Bolsonaro? Por que com ele era diferente? Vocês acabaram de falar sobre gastos com cartões corporativos. Qual é a diferença entre o que se gastava no governo Bolsonaro e no governo Lula? Qual a diferença? São gastos sigilosos da mesma forma. Ocorre que o Lula gasta mais. Aliás, a farra dos cartões corporativos começou no governo dele. Isso remete lá atrás, vai lá para 2008. Isso é muito antigo. Tinha ministro do governo Lula que comprava tapioca. Ministro do PCdoB com cartão corporativo, Orlando Silva. Tinha ministra demitida porque teve a pachorra de passar o cartão corporativo no free shop quando voltava de viagem. Então, é muito claro o que acontece no Brasil. A punição só cai para um lado, a bola só cai de um lado do campo. A régua só funciona contra a direita. E finalizo, Paula. O Brasil talvez tenha o direito de saber quem a primeira-dama Janja recebe no Palácio do Planalto, sim. Porque a resposta oficial aos pedidos de lei de acesso à informação feitos pelos jornalistas é que ela não tem cargo público, por isso não é obrigada a declarar. Então, ora bola, se ela não tem cargo público, por que ela tem 12 assessores pagos pelos pagadores de impostos? Por que ela gasta 1,5 milhão? Por que eles viajam com ela pro exterior para abastecer o Instagram dela, para fazer rios? Tem a dó, né?